Aproveitando o gancho, Breda, se você puder, é claro, falar um pouco dos papéis que você gosta, né, que vocês na gestora gostam, estão posicionados, enfim, estão olhando aí. Olha, que nem eu te falei, a gente é reativo, né? Se alguma coisa está ficando muito barata, a gente vai analisando até ganhar convicção e começa a comprar participação nessa empresa até os limites que a gente respeita no fundo. Olha, é difícil achar um momento na história onde a gente foi tão feijão com arroz, né? A gente ficou muito tempo conhecido pela Emiglu, o que é para ser algo meio exótico, né? Mas não é o nosso normal. Muito menos do Luiz Alves. Sempre foi um cara de blue chips. Lá atrás, alguma coisa de small cap, mas sempre gostou de blue chip. E hoje não é diferente. Então, hoje, assim, é até sem graça, né? Eu não tenho assunto, assim, porque eu falo, as pessoas, né? Até, desculpa o português, o cara até brocha, né? Pô, é Petro e Vale, né? Assim, 5 vezes lucro, 3 vezes EBITDA, eu vou esperar cair até onde, né? Dependendo do seu cenário, até 4 vezes lucro, dependendo do que você tiver de preço de minério ou de petróleo. E é uma delícia, né? Porque apertou o botão, comprou, apertou o botão, vendeu, não tem estresse, balanço bulzilionário aí que os caras estão gerando de caixa, pagando dividendo. Ou seja, a gente nem precisa se meter naquelas empresas que prometem crescimentos exorbitantes, né? Isso é difícil. Quando a empresa tem esse tipo de proposta ou começa a ter que ser necessário colocar isso no preço para justificar para colocar isso nos modelos para justificar os preços, como a gente teve que fazer por muito tempo na Magazine, para justificar o que a gente estava pagando. Para você fazer isso, você tem que estar respirando a empresa o tempo todo. Quase que semana a semana tá ligando, perguntando, né, indo junto, participando do conselho, para ver aquele crescimento a olho nu o tempo todo. E foi isso que a gente fez com a Magazine. Beleza, ótimo. Os caras realmente 70% de crescimento de faturamento, coisa de louco. A gente nunca tinha visto antes isso, com tanta recorrência e tantos anos seguidos. Então, assim, é muito mais difícil sentar no rabo do foguete e não soltar do que entrar numa empresa que você vê que está barata, mas andou 100% você vende, né? Normalmente é assim que acontece. Então, no caso da Petro e da Vale, a gente até considera nos nossos modelos queda do preço do minério. A gente não considera o petróleo subindo. Dados volumes produzidos vezes uma curva conservadora do minério do petróleo já justifica a nossa compra. Então aí é uma delícia, né? Então, isso tudo para dizer que essas empresas que vieram ao mercado aí, a gente acabou nem olhando, porque é tão difícil de achar ali, falando anglicismo que eu não gosto, é tão difícil achar upside nessas versus Petro e Vale que a gente preferiu se concentrar no arroz com feijão. Mas eu vou ter que te perguntar, porque é curiosidade de um monte de gente, né? Não tem jeito. Tem alguma nova aí, que aquela pequena, aquela empresa, de repente, uma small cap, uma empresa que vocês olham, que brilha o olho, que você fala, olha, essa empresa Tem. pode ser que demore 5 anos, pode ser que demore 10 anos, enfim, fora do arroz com feijão? Tem. Estamos começando a comprar faz uns dias, mas eu não falo nem morto. Eu não quero competição. Ih, Eu quero agora o pessoal comprar vai ficar sozinho, pô. curioso. Se eu falar, sobe. Quando a gente começa a comprar uma empresa, a gente torce para cair. É engraçado, as pessoas falam, eu comprei, você já torce para subir. Pô, mas você acabou de achar uma empresa barata, né? Você acha que é uma oportunidade deliciosa, por exemplo, pagar R$ 30. Aí você começou a comprar hoje. Amanhã você já quer que vai para 31? Eu quero que vá para 29, 28. Quero, se a 30 é bom, a 29 é melhor, a 28 é uma delícia, a 27, putz, a 25 rapa, a 20 enche. Então é isso que a gente quer. Então, como a gente não terminou e está longe de terminar, dado que dá para comprar, de encarteirar essas duas empresas aí, eu exerço o meu direito de permanecer calado. Mas a bolsa está cheia de oportunidade, viu?
Tá cheio. Difícil achar uma bolsa assim. Perfeito. Qual que é a questão? Por que a gente acha que é difícil achar uma bolsa assim, né? Vou usar o Walter Schloss como exemplo. O Walter Schloss, que foi aluno junto com o Warren Buffett, do Benjamin Graham, ele falava o seguinte: olha, se eu tivesse que escolher um múltiplo para olhar uma empresa, eu olharia o price to book, né, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Ou, quem quiser sofisticar um pouco, o valor de reposição, né, quanto custa para repor essa empresa, para eu montar uma empresa igual. É uma forma de olhar para o patrimônio. Eu gosto de olhar para isso e não para a relação preço-lucro. Ele falando. Por quê? Porque o lucro num trimestre ou no outro, nesse ano, pode variar muito. Uma empresa pode dar prejuízo esse ano, por causa de alguma coisa circunstancial, e o ano que vem está dando 1 bilhão de lucro. Né? Então, se eu olhar o múltiplo desse ano, não vai me dizer nada. Então, ele acha que os preços, se comparado com os valores patrimoniais, são mais justos, né? Mas quem olha só os resultados do demonstrativo, né, as linhas do DRE, vamos falar assim, olha o lucro bruto, lucro líquido, o EBITDA e tal, quando esses números estão muito baixos, ele tende a ficar meio receoso. Só que nos pontos mais baixos da bolsa, da história, você não tem lucro. Você está no período de crise. No final de 2015 não tinha lucro. E foi no ponto mais baixo que você tinha para comprar a bolsa a 38 mil pontos, mas os múltiplos iam ficar gigantes. Então, existem momentos onde a bolsa tem múltiplos horríveis, mas ela está barata se você compara com o valor de reposição dos ativos. Só que de vez em quando acontece que o valor de reposição dos ativos, o preço que você paga por eles, está baixo e ainda por cima a empresa está dando um puta de um lucro. Né, ou está gerando caixa para caramba, que é o que a gente acha a situação atual. Eu não sei se as pessoas já viram a Vale gerar tanto caixa como está gerando agora. Não viram. Assim, Petrobras, parecido. Braskem, então, nem se fala. Então, você tem múltiplos baixos, o valor das companhias comparado com os seus patrimônios também estão baixos, e você não precisa considerar um cenário bom pela frente. Basta ficar mais ou menos onde que está. Agora, se a gente pensar no mundo das commodities, qual que é o grande crash que vai acontecer, que pode provocar uma queda de 50% no preço do petróleo, ou de 50% no preço da celulose? Qual que é o grande evento gigantesco que pode acontecer e provocar essa queda monstruosa? É uma desaceleração do mundo? O mundo vai parar de comer ou de consumir petróleo para energia? É difícil. Tem uma grande entrada de capacidade. Olha, tem uns grandes competidores internacionais que estão colocando 20, 30, 50 bilhões aí de dólares em aumento de capacidade. Vai ter muita produção e a superprodução vai fazer com que os preços caem. Também não tem. O que tem assim para acontecer? Meio difícil. Isso daí a gente chama de margem de segurança. Então, parece que tem uma margem de segurança muito boa no preço das commodities, o que nos deixa mais tranquilos em manter esses patamares de preços e eles já justificam esses preços que a gente está vendo nesses preços das empresas de commodities. Então, assim, parece que está muito bom, a gente está gostando. Perfeito, perfeito. O pessoal deve ter ficado mais curioso aí que nunca, né? Para saber que estão olhando. Uma vez eu aprendi com um outro cara, outro setor, um cliente ou um amigo perguntou para ele: mas o que você acha disso aqui? E tem a ver com a profissão dele. Ele falou: cara, não me pede para vender de graça a única coisa que eu tenho para vender, né? Então, se a gente, imagina, se a gente começa a abrir tudo que a gente está pensando em comprar, ou estamos comprando, atrapalha o próprio cotista que nos paga para investir para ele, né? Mas isso só para dizer que tem
a gente acho que nunca tivemos tantas empresas nos fundos. Tem perto de 20 empresas, o nosso normal é 13, 14, mas isso é consequência de a gente está vendo muita oportunidade, entendeu?